paz do Senhor Jesus. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Viemos aqui para anunciar a mensagem do evangelho. A palavra de Deus não é propriedade de religião, mas tudo que está escrito na palavra de Deus é para aviso do homem. É importante saber que Deus não tem religião, que a palavra de Deus foi escrita para aviso nosso. E eu quero deixar a palavra de Deus nessa tarde, para você que está aí na sua casa, para você que está na praça, para você que é de Deus. A palavra de Deus diz assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a seguir. Eu não represento nenhuma igreja evangélica, não sou evangélico, vim aqui falar apenas da palavra de Deus para você. Deus não tem religião, Deus não mandou ninguém abrir religião nenhuma. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a seguir, diz a palavra de Deus: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Tudo que está escrito na palavra do Senhor foi para avisar o homem sobre o que vai acontecer na eternidade. Infelizmente, poucas pessoas estão interessadas em ouvir, em acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Mas que o homem acredite ou não acredite, a palavra do Senhor está escrita e é para avisar nós. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim seria também nos nossos dias. Porquanto na época da geração de Noé, as pessoas não queriam saber da palavra de Deus. As pessoas queriam saber de religião, queriam saber de política, de cultura, de coisas de seus próprios interesses. Mas na verdade, poucos tinham interesse de saber. E no livro de Apocalipse, o Senhor revelou para o profeta João, o apóstolo João, mostrando o que brevemente iria acontecer. E a Bíblia diz que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no inferno. Primeiro, o versículo começa dizendo que Jesus, no dia do juízo, estará sentado no trono. Eu quero dizer para você nessa tarde que haverá um julgamento. Haverá um grande julgamento, o juízo final, onde a Bíblia diz que todo mundo vai ter que comparecer
diante desse juízo. Quem vai estar sentado no trono é Jesus para julgar o homem. Padre não vai estar sentado no trono para julgar ninguém. Pastor não vai estar no trono sentado para julgar ninguém no dia do juízo. Nem Maria, nem imagem de escultura. Quem vai estar sentado no grande trono para nos julgar é Jesus Cristo. Primeiro o texto vai dizer para nós aqui, a Bíblia vai dizer que a terra, o mar, vai ter que dar conta dos corpos neles enterrados ou neles consumidos. O diabo coloca na cabeça das pessoas que morreu, acabou. Mas não morreu, acabou. A Bíblia está dizendo aqui no livro de Apocalipse que a natureza vai ter que dar conta dos corpos, ou seja, todo mundo um dia vai ter que ressuscitar, e a alma vai ter que sair de onde estiver, entrar dentro desse corpo, para comparecer diante do tribunal de Deus para ser julgado. Então nós, seres humanos, pecadores, precisamos de um advogado, de um intercessor, de alguém que vai pagar, vai perdoar os nossos pecados, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. A Bíblia diz que só existe um intermediador, só existe um intercessor entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Maria não intercede por ninguém, ela está morta, isso é mentira do diabo. O único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus Cristo. Ele pode perdoar os seus pecados, porque ele ressuscitou no seu próprio corpo, e é ele que vai estar sentado no trono, no grande trono branco. Depois que as pessoas a verem de ressuscitar depois da morte, irá enfrentar um julgamento, um juízo. É por isso que a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Não importa se é evangélico, não importa se é católico, se é macumbeiro, se é espírita, se não acredita em Deus. Deus não está nem aí para a religião de ninguém. O que Deus quer do homem é que o homem se arrependa dos seus pecados. Religião existe um monte, sacrifício existe um monte. O que Deus quer do homem, da gente, é arrependimento. O Senhor Jesus disse: arrependei-vos e creia no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados e o vosso nome escrito no livro da vida. Olha o que é que a Bíblia diz no livro de Apocalipse: que Jesus Cristo vai estar sentado num trono. Talvez você não saiba, mas a Bíblia diz assim, que depois da morte segue-se ao juízo. Depois da morte não adianta vela, depois da morte não adianta reza, depois da morte não adianta pagar o padre R$300 para ele fazer uma missa de sétimo dia, porque isso não existe. Isso é conversa de religião. Você precisa acreditar no Evangelho para você salvar a sua alma. Você não tem que seguir nem igreja evangélica, nem catolicismo romano. Você tem que seguir a palavra de Deus, porque o dono do céu chama-se Jesus. Ele veio para salvar nós, morreu e ressuscitou, e ele está vivo. Não vai adiantar rosário, não vai adiantar cruz nas costas, não vai adiantar sacrifício nenhum, se não houver obediência à lei de Deus, se não houver obediência ao mandamento do Senhor Jesus. Jesus me mandou aqui, Deus me mandou aqui para falar a palavra de Deus para você. E não pense você que eu sou evangélico. Não sou evangélico, não sou católico, não tenho religião nenhuma. Apenas vim até essa cidade para falar para você que você tem uma alma, e é você que tem que cuidar dela. Pastor não vai cuidar da sua alma, padre não vai cuidar da sua alma.
Religião quer dinheiro. Todo tipo de religião é comércio. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está pensando que morreu, acabou? Não. Uma missa não vai tirar você do inferno. Uma oração não vai tirar você do inferno. Depois que entrar no inferno não sai mais. É por isso que a Bíblia fala mais do inferno do que no céu. Louvado seja Deus. Se hoje Deus pedir a sua alma, o que é que você tem feito? É para quem? Para quem será? Para quem será? Haverá um trono, um julgamento, e as pessoas ajoelhadas diante desse trono. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o problema é que a religião deixa de lado Jesus Cristo, só usa o nome de Jesus para ganhar dinheiro, com cobrança de dízimo, com venda de crucifixo, com venda de imagem, com venda de missa. Uma religião, um comércio, um negócio. Deixa de lado Jesus para seguir os homens. Jesus disse assim no livro de João, capítulo 14: creiam em Deus, mas creiam também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. O dono do céu não é o pastor, não é a igreja evangélica, não é o padre. O dono do céu é Jesus Cristo, e o homem precisa obedecer a Jesus Cristo. E para que o homem possa obedecer a Jesus Cristo, para que o homem possa nascer de novo, se tornar filho de Deus, ele precisa obedecer aos mandamentos de Jesus. Você não precisa obedecer mandamento de catolicismo romano nem de igreja evangélica. Você precisa obedecer a Jesus, porque a lei é de Jesus, o céu é de Jesus, e quem morreu na cruz foi Jesus. Por isso que Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Não vim aqui para ganhar dinheiro, não vim aqui para abrir religião, vim aqui para falar para você o que Jesus mandou através da Bíblia. Palavra minha não vale nada, o que vale é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está disposto em conhecer a verdade? Eu quero viver a vida inteira seguindo o pastor e seguindo o padre. Você quer realmente conhecer a verdade, ou quer viver sendo escravo de religião a vida toda, dando dinheiro para a religião? Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado no que você tem. Deus quer o seu corpo e a sua alma limpa para entrar no céu. Jesus veio para salvar a gente. Jesus não mandou ninguém construir igreja evangélica. Jesus não mandou ninguém construir templo católico. Não. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. O véu, a cortina do templo se rasgou de alto a baixo. E agora o homem tem acesso a Deus. Seja livre, seja liberto, conheça as Sagradas Escrituras. O homem é escravo de religião porque não conhece a Bíblia, não lê Bíblia, só faz o que o padre manda, só faz o que o pastor manda, só faz o que uma religião manda. A partir do momento que você conhecer a verdade das Escrituras, você vai entender que o homem não precisa de religião, o homem precisa de ter comunhão com Deus. Nós só precisamos de Jesus Cristo e ajudar o pobre, ajudar um ao outro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A Bíblia diz que Deus, através do seu Filho Jesus, vai juntar todas as nações da terra, rico, pobre, mendigo, preto, branco, famoso, índio,
padre, pastor, católico, evangélico, macumbeiro, feiticeiro. Vai estar todo mundo diante do juízo de Deus para o acerto de contas. E nós seremos julgados não pelo que o pastor diz e nem pelo que o padre diz. Nós vamos ser julgados pelo que Jesus ensinou para nós. Você está disposto a seguir Jesus? Jesus disse assim: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser me servir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é símbolo de maldição. A Bíblia diz que Jesus se tornou maldito, sendo pendurado numa cruz por nós. A cruz que Jesus está falando aqui é a responsabilidade, é negar a si mesmo, nascer de novo. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. O que leva o homem a Jesus Cristo é o Evangelho, é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é propriedade da igreja evangélica, não é propriedade da igreja católica, nem de religião nenhuma. É por isso que o que está escrito aqui, a religião pisa e faz diferente, porque estão usando a Bíblia só para ganhar dinheiro, só para manter as pessoas dentro de quatro paredes, fazendo comércio. Mas eu quero dizer para você, uma grande multidão, a Bíblia diz que estava seguindo Jesus. Um dia Jesus havia multiplicado o pão, e o povo gostou. Faltou o pão, apenas um pouco de pão, um pouco de peixe. O povo estava com fome. Jesus disse para os discípulos: dê de comer essa multidão, porque essa multidão está com fome. Os discípulos disseram: nós não temos dinheiro para comprar tanto pão, e o lugar é deserto, não há como comprar. É muita gente, mais de 1000 pessoas. E Jesus disse: o que é que você tem aí? Ele disse: será, Senhor, a gente só tem um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. Jesus disse: traz. Jesus agradeceu ao Pai o pouco que tinha e multiplicou, e deu de comer aquela grande multidão. Ainda sobrou vários cestos de pão e peixe. É por isso que Jesus disse para ninguém ser avarento, porque os avarentos não entram no reino de Deus. Você sabia que a Bíblia diz que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? O reino de Deus não é feito de comida, nem feito de bebida, mas a Bíblia diz que o reino de Deus é feito de alegria e paz no Espírito Santo. Tinha uma grande multidão com Jesus. Jesus multiplicou o pão. Sabe o que aconteceu? No outro dia tinha o dobro da multidão, porque o povo é interesseiro, procura religião para ficar rico, procura religião para querer conquistar alguma coisa. Você está pensando que Deus tem alguma coisa para vender? A salvação não pode ser comprada. As bênçãos de Deus não podem ser compradas nem com dízimos, nem com dinheiro, nem com sacrifício. Você está pensando que porque é evangélico vai entrar no céu? Está pensando porque é católico vai chegar no céu? Porque carrega uma cruz nas costas, porque anda de joelho, porque acende uma vela? A salvação não depende do ser humano. A salvação é um mérito dado apenas a Jesus Cristo, quando o homem reconhece que ele é um desgraçado pecador e aceita o que Cristo Jesus fez na cruz. O único Deus que pode salvar é Jesus. Mas a Bíblia diz que existe muitos senhores. Há muitas senhoras: Senhora Aparecida, Senhora da Conceição, Senhora de Lourdes, vários senhores também nesse mundo. Mas qual Deus você está obedecendo e servindo? Que monte de Deus é esse que essas religiões inventam? Que monte de Deus é esse? Alguém pode dizer: não, mas só existe um Deus, mas eu
me dobro diante da Aparecida, da Maria, do qual seja a imagem, para pedir a ela, porque ela intercede a Deus. Não. Jesus disse que imagem é maldição. Leia a Bíblia. Se você crê, você recebe a transformação de Deus e a salvação. Se você não quer acreditar, o problema é seu. A Bíblia diz que só existe um intermediador e um advogado entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Outra pessoa não morreu na cruz e ressuscitou. Quem foi que ressuscitou ao terceiro dia no seu próprio corpo e subiu para o céu? Quem foi? Eu acredito que os católicos sabem que foi Jesus, que os evangélicos sabem que foi Jesus. E por que colocam outra coisa acima de Jesus, acima da graça de Deus? A Bíblia diz: pela graça sois salvos, não vem de vós, é um dom de Deus. Eu vim aqui dizer para você que existe a eternidade e que a gente precisa se preparar para enfrentar a eternidade. Deus deixou um mandamento, Jesus deixou a sua palavra, e a Bíblia diz assim: Jesus disse assim, eu e as minhas palavras somos um. Não tem como acreditar em Deus desprezando o ensinamento de Jesus, porque muita gente diz: eu creio em Deus, eu tenho muita fé em Deus, mas pratica as obras de Jesus, pratica os ensinamentos de Jesus, está adorando apenas Jesus, o único Deus invisível que pode morar dentro de você. A Bíblia diz: você crê em Deus, faz bem. Também Satanás acredita em Deus e estremece. Mas a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. É morta. Um jovem religioso perguntou para Jesus o que deveria fazer para ser salvo, para receber a salvação. Você já parou para pensar que no dia da sua morte você pode ter uma surpresa muito desagradável? Você já parou para pensar que você pode estar perdendo o seu tempo? Pode ter perdido todo o seu tempo, a vida inteira, por causa de tradição dos pais, por causa das tradições da família, por causa de Maria vai com as outras. Você pode ter uma decepção muito grande no dia do juízo. O Senhor pode dizer com você: afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Está escrito. Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, eu tinha religião, eu era católico, eu era evangélico, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia o que o homem te ensinou. Eu quero dizer para você nessa tarde: eu não saí da minha casa para falar meia conversinha para você, não saí da minha casa para perder tempo, nem para passear. Saí da minha casa para vir falar para você que você está correndo o risco de ir para o inferno. Jesus não morreu para servir de espetáculo no dia da sexta-feira da paixão. Deus não quer que as pessoas saiam em multidões, em procissões pelo meio da rua, fazendo um cenário, um teatro da morte de Jesus. A Bíblia diz que Deus disse assim: eu não quero sacrifício, eu quero arrependimento, eu quero misericórdia. Deus quer um homem arrependido. Deus quer que você deixe a cachaça e seja um servo de Deus, porque a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os que se prostituem não herdarão o reino de Deus. E como entrar no reino de Deus? Será que você precisa de uma religião para agradar a Deus? Não. Você precisa ter comunhão com Deus, seguir o que Jesus ensinou, deixar as idolatrias, essa imagem de escultura. Você não lê o que a lei de Deus diz, o que a Bíblia diz,
A Bíblia não é da igreja católica nem da igreja evangélica, foi escrita antes da religião. O tempo passou e a religião quis queimar a Bíblia. Na Idade Média, no ano de 320, a igreja católica mandou fazer fogueira de Bíblia. Você sabia disso? Hoje está todo mundo bonzinho, cantando musicazinha bonitinha. Mas no princípio, fizeram fogueira de apóstolos. Fizeram fogueira de Bíblia. Mas a palavra de Deus está aqui. E a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. O que eu estou falando aqui está registrado na história geral da igreja e está registrado na Bíblia Sagrada. Se você não acredita, você vai ter que mandar queimar as Bíblias todo dia do mundo, porque está tudo escrito aqui. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. A lei de Deus diz no livro de Êxodo, capítulo 20: não farás para vocês imagem de escultura de tudo que está em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. A Bíblia diz: não se dobre diante de imagem feita de barro, nem de gesso, nenhum tipo de imagem. Não é para venerar, não é para fabricar, não é para comprar e nem é para vender. A Bíblia diz: maldito quem compra uma imagem, maldito quem vende, e maldito quem tem ela dentro da sua casa. É por isso que a ira de Deus tem se manifestado sobre esse mundo. É doença, é guerra, é peste, é fome, é filho contra pai, pai contra filho. Jesus já havia dito que tudo isso ia acontecer no fim dos tempos. Mas a pior coisa que tem acontecido no fim dos tempos, que Jesus ensinou, foi o engano. O engano. Estão usando a Bíblia para ganhar dinheiro, para fazer comércio. E não vai falar para você que você está caminhando para o inferno. Porque o homem pode ter tudo, mas se o homem não tiver Jesus, ele não tem nada, é um pobre, miserável, pecador. A Bíblia conta que existia um homem rico, que ele mandou fazer galpão grande, botou toda a sua riqueza lá, estocou, e quando ele estava com o pé de meia feito, ele disse: alma, descansa, bebe e folga, porque agora tu tem bens para muitos dias. Mas de noite ele ouviu a voz de Deus, uma imagem da Aparecida, de Jesus, da Maria, de Padre Cícero, do Frei Damião, a imagem de quem for, não fala com você, porque ela não tem vida, não tem espírito. Mas Deus fala, Jesus fala com você, porque Ele está vivo, e Ele ressuscitou no terceiro dia. É por isso que você não precisa de uma imagem, e é pecado conduzir imagem em procissão. Essa cidade está debaixo de maldição, porque daqui a pouco vão fazer caminhada com imagem para cima e para baixo. Mas se você conhecer a verdade das Escrituras, você será liberto. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. O homem rico achou que tinha feito depósitos, tinha feito reservas, e estava tudo bem. Tinha bens para muitos dias. Tinha bens para muitos dias. Mas de noite ele ouviu a voz de Deus, que dizia assim: louco, louco, essa noite pedirão a sua alma. O que você tem preparado para quem será? No dia do juízo, saiba de uma coisa: o padre não vai estar com você no dia do juízo, no diante do trono de Deus. O pastor não vai estar no dia do juízo, diante do trono de Deus, para defender você. Nem a Maria, nem o Antônio, nem ninguém.
A Bíblia diz que diante do trono branco de Jesus, é Jesus que vai nos julgar, pelo que tiver escrito no livro, o livro da vida e o livro das obras. Procure agradar a Deus. Você tem uma alma, você tem um espírito. Quando Deus fez Adão e Eva no jardim do Éden, não existia padre, nem pastor, nem religião nenhuma. Só existia Adão e Eva, mas existia comunhão. Comunhão. O que fez o homem perder a comunhão com Deus foi o pecado, a desobediência ao mandamento de Jesus, a palavra falada pelo próprio Deus. Deixe de seguir padre, deixe de seguir pastor, e siga o que está escrito na Bíblia. O povo tem preguiça de ler a Bíblia, não tem preguiça de ficar 24 horas no celular. É por isso que é enganado pelo diabo. É por isso que dá dinheiro para a religião. É por isso que é enganado. Mas a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma vez só. Não existe reencarnação. Jesus não reencarnou. Jesus nos deu exemplo de como iria acontecer. Jesus ressuscitou no seu próprio corpo ao terceiro dia, e disse: todo poder foi-me entregue nos céus e na terra. O poder não está na mão do pastor, nem do padre, nem da imagem. Todo poder foi entregue a Jesus, e ele está vivo. Não trate Jesus como um morto, não trate Jesus como uma estátua. Ele é Deus, e ele está vivo. O homem precisa ser perdoado de seus pecados, mas para que o homem seja perdoado, ele precisa se arrepender. Como é que o ser humano vai se arrepender sem ele conhecer o que é pecado? As pessoas só sabem que pecado é matar e roubar e se prostituir, e o restante. É por isso que a Bíblia foi escrita para nós, mas a religião não fala a Bíblia como ela deve ser falada. Todo tipo de religião é um comércio, e ele fala somente o que é útil para eles, para ganhar dinheiro. Mas Jesus não quer o seu dinheiro, nem quer a sua casa, nem o seu gado, nem o seu boi, nem a sua fazenda, nem a sua moto. Jesus quer o seu corpo e a sua alma, servindo a Ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Existem muitos falsos adoradores e muitos falsos deuses, mas você sabe, né, que só existe um Deus. Só existe um Deus. E por que você ora pedindo alguma coisa para Maria? Por que você ora pedindo alguma coisa para Santo Antônio, para Padre Cício, para Damião, para Aparecida, ou para alguma outra imagem que já morreu? Ele não vai te escutar, porque ele não é Deus. Está morto. Jesus disse: tudo que vocês pedirem ao Pai, peça ao Pai em meu nome. É em nome de Jesus que o homem recebe salvação. Se morrer no pecado, não adianta missa. Não existe missa de sétimo dia. Isso é mentira do diabo. Se o homem morrer e for para o inferno, não tem missa que tire ele do inferno, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Pastor não vai tirar sua alma do fogo do purgatório, porque não existe fogo de purgatório, nem existe missa de sétimo dia. Isso é comércio. Leia a Bíblia. Mas se você quer se enganar, você quer morrer na cachaça, quer morrer na vida de pecado, sem querer agradar a Deus, obedecendo a palavra de Deus, você vai parar no inferno, e de lá não sai mais. Se essa que Jesus morreu para quê?
para servir de palhaço? Não. Houve um sacrifício para pagar a nossa dívida. Ninguém merecia nem merece a salvação. A salvação o homem recebe quando ele reconhece que ele é um pecador e que ele precisa de um advogado. Nas leis humanas, quando alguém comete um crime, ele vai precisar, para se apresentar diante do juiz, de um advogado, para ele não sofrer a consequência. Diante de Deus é a mesma coisa. Deus, ele é o juiz justo, que escreveu e está escrevendo tudo que a gente faz. Tudo que você faz que é contra a lei de Deus, os mandamentos de Jesus, está escrito lá. E nós vamos ser julgados não é pelo que o padre diz não, viu? Nem pelo que o pastor diz. É pelo que está escrito aqui. E a Bíblia diz que imagem e escultura é maldição. Não adore imagem. Não tenha ela na sua casa. A primeira pregação de Jesus foi: se arrependam e creiam no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados. Ninguém que já morreu pode escutar você. Maria está debaixo do chão, morta, não ressuscitou. Assim como também todo mundo que morreu está aguardando o dia do juízo. É o que a Bíblia diz. Mas as pessoas não querem saber de Jesus. Não querem saber de Jesus porque não querem saber da palavra dele. Jesus disse assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus não são pesados. Quando o homem se arrepende e entende que Jesus é o único Senhor, o intermediador, e só Ele que pode falar com o Pai por você, pedir a Deus por você, você precisa crer nisso, para você não parar no inferno sendo enganado por religião nem católica nem evangélica. Jesus Cristo é o Senhor e breve Ele voltará. Entrega a tua vida para Ele, enquanto é tempo. Tu não precisa de uma imagem, tu não precisa de um pastor, tu não precisa de um padre. Tu precisa conhecer as Escrituras e obedecer as Escrituras, obedecer o que Jesus mandou. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem a Ele, a Deus, em espírito e em verdade. Deus com o coração arrependido. Jesus breve voltará, viu? O tempo está acabando. Não morra sem pedir perdão a Jesus pelos seus pecados. Se na hora da morte você rezar uma Ave Maria, aí é que você vai para o inferno mesmo. Você tem que orar ao Pai, é a Jesus. Se alguém passar aqui gritando um nome que não é o meu nome, eu não vou responder. Da mesma forma, é Deus. O responsável por salvar o homem foi Jesus, é Jesus que Deus enviou. Ninguém é maluco, alguém passar chamando outro nome e você responder. Da mesma forma, é na hora da morte, não vai chamar por Maria não. Maria foi salva e está esperando o dia da ressurreição para entrar no céu também. Porque a Bíblia diz que no céu só existe um trono, um Deus. Não tem nenhuma senhora no céu. Só existe um Senhor. Assim como Maria foi uma serva de Deus, uma mulher de Deus, você também pode ser um servo de Deus. Você também pode obedecer a Jesus como Maria obedeceu. Se as mulheres de hoje seguissem o exemplo de Maria, as coisas seriam diferentes. Não existia tanta prostituição e adultério, porque Maria foi uma mulher santa que serviu a Deus, mas ela não pode salvar ninguém, nem pode ouvir você, porque ela já morreu e não ressuscitou. Ela cumpriu o plano de Deus, ela cumpriu a vontade de Deus. Agora é nós que precisamos anunciar a mensagem do Evangelho para as pessoas receberem salvação também. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e se arrepender será salvo.
Porém, quem não crê já está condenado, não vai ser. Quem não acredita na Bíblia, quem não acredita na palavra de Jesus, já está condenado, não vai ser, já está. A Bíblia diz que a condenação é essa, que a luz, Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não queriam ir até Jesus, porque não queriam deixar de adorar suas imagens, os seus ídolos, deixar suas prostituições. É mais fácil adorar uma imagem de barro do que adorar Jesus, porque a imagem não tem mandamento para ninguém, mas Jesus deixou o mandamento. Jesus disse: negue-se a si mesmo e siga-me, eu sou o único caminho. Jesus te cura, Jesus te salva, Jesus te liberta. Creia nele, ele te ouve. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Igreja evangélica não é a casa de Deus, igreja católica não é a casa de Deus. Isso é mentira de religião. A casa de Deus é o corpo do homem. A casa de Deus tem que ser o corpo do homem. A sua vida tem que ser santa. A sua vida tem que ser irrepreensível diante de Deus. A igreja católica, apostólica, romana, quando morre um dos seus integrantes, eles fazem uma imagem e colocam como santo. Depois que morre, não. Jesus disse assim: seja santo em toda a sua maneira de viver, enquanto você é vivo, porque depois que você morrer, você vai prestar conta diante de Deus no dia do juízo. Não tem vela, nem tem reza, nem tem pastor, nem tem padre que vai tirar a sua alma se você for para o inferno. Está pensando que a Bíblia Sagrada passa a mão na cabeça de ninguém? Amém, meu irmão. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada afiada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Se você realmente quiser receber salvação, não quiser ir para o inferno, é melhor você começar a ler a Bíblia e obedecer ela, porque se você for na conversa de religião, você não vai sair da condenação. Está enganado, achando que está agradando a Deus, e está agradando ao vigário, ao homem. Te prepara, porque Deus vai pedir a tua alma. Te prepara, porque a morte vai bater na sua porta. Te prepara. Talvez hoje seja o último dia que você está ouvindo falar de Jesus aqui, e eu não estou convidando você para ser evangélico, não. Não estou convidando você para ir para a igreja evangélica nenhuma, não. Está pensando que eu sou evangélico? Eu não sou evangélico, não. Vim aqui para anunciar a palavra de Deus. Procuro ser um servo de Deus. Deus não tem religião. Esse mundo está cheio de religião, e está de mal a pior. É procissão e mais procissão, mas a cachaça não deixa, mas a safadeza não deixa, mas o pecado não deixa, mas agradar a Deus ninguém quer. Deus não quer sacrifício de ninguém. O único sacrifício que Deus aceitou foi o sacrifício do seu Filho. Ele já pagou pelo seu pecado. Você não deve mais nada para o diabo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Existe vida eterna e existe morte eterna. Fogo do purgatório, não. O céu ou inferno, ponto. É a vontade de Deus. A Bíblia diz que todos os homens sejam salvos, mas a religião, Deus enviou Jesus, o diabo inventou a religião. Usa a palavra de Deus misturada, adulterada, mexida, e as pessoas, por não confessar Jesus, por não aceitar Jesus, caem no conto do engano. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Procure Jesus. Ele está aí, ó, na sua casa. Você não precisa de religião. Se você clamar a Ele, Ele te ouve. Quebra essas imagens da sua casa. Tira esses trem daí. Leia a Bíblia, descubra a verdade. Ah, mas eu tenho fé nelas, eu acredito. Leia a Bíblia para você descobrir a verdade. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará para o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Cidade de Dois Riachos aqui. A minha bateria não está aguentando mais, porque está pregando direto e está cortando um pouco. Eu vou ter que dar uma carga nela, mas amanhã a gente volta a pregar mais em nome de Jesus, amém? Eu estou no sertão. Isso aqui é Dois Riachos. Consegui um sinal aqui de internet. As pessoas ouviram, né? As pessoas são com o coração duro, mas eles veem quando você está falando com sinceridade ou não, irmão. O Espírito Santo, ele confirma no coração das pessoas e fala no coração das pessoas. E os diabos são amarrados para as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Amém? Então vou encerrar aqui em nome de Jesus. Eu vou aqui para a próxima cidade. Eu vou aqui para Santana do Ipanema. Amém, irmão Valci? Amém, irmã? Eu vou estar indo aqui para... Eu vou estar indo para Santana do Ipanema agora. Amém? Tá ali o carro. Cidadezinha pacata aqui. Daqui a pouco vai passar uma procissão aqui. Aí eu não vou estar aqui porque vai passar uma procissão, uma zoada terrível, carro de som. Mas eu já preguei aqui a palavra. Às vezes 2, 3 pessoas, uma pessoa, irmão, que ouvir a palavra e se arrepender, valeu a pena. Às vezes a gente chega numa cidade e a gente fala uma cidade deserta dessa, cidade deserta, mas tem uma pessoa que vai ouvir e que se ela ouvir a palavra de Deus, se converter, valeu a pena o esforço, o trabalho. Eu não almocei aqui ainda porque tá tudo fechado, não tem comida aqui. Restaurante fechado, tudo fechado aqui, tudo. O pessoal aqui é muito idólatra, né? Não come carne, não abre comércio, não abre nada. Então eu vou para a próxima cidade, ver se tem alguma coisa para comer. Tá bom? Mas glória a Deus que a mensagem está sendo pregada. Amém? Se uma pessoa ouvir e crer, glória a Deus. Vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Deus abençoe os irmãos aí em nome de Jesus, tá bom? É a noite, irmãos. A noite se tiver em sinal de internet, eu vou fazer uma live pra gente falar um pouco da palavra de Deus e contar alguma coisa que tenha acontecido. Amém? Aqui tá quente, irmão, quente demais. Deus abençoe, olha por nós aí. A gente vai agora para a próxima cidade, a 40 quilômetros daqui. Cidade de Santana do Ipanema. Cidade que o irmão Dó morava lá. E depois a gente vai para outra cidade, a gente não sabe. Quem sabe é Deus. Deus abençoe. Vou para algum lugar para tomar banho. Tá bom? Pai do Senhor a todos os irmãos aí. Deus abençoe a todos. Olha por nós aí. Amém. Sabia que depois da morte segue-se o juízo.